Seja muito bem-vindo, bem-vinda aos idiomas. Eu sou Igor Barca e hoje estou aqui com dois meus alunos, na verdade, a minha monitora e um aluno de francês, tá? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a preparação de língua francesa para o CACD e vamos, claro, falar um pouquinho das questões pessoais também. A gente vai se apresentar, falar da nossa trajetória no idioma, né, como a gente estudou, etc. Tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixem o seu like, já compartilhem o vídeo aí com os seus amigos. Eu acho que vai ser uma conversa bem interessante e produtiva. Vamos lá. Então, começando por Letícia. Letícia Costa, os dois são André Costa, Letícia Costa. Isso, A Letícia Costa poderia se apresentar, falar um pouquinho de você, como você começou a estudar francês, etc. claro. Bom, olá para todos, né? Então, eu sou a Letícia, eu sou monitora aqui no Estudo de Idiomas, mas também sou aluna, né? E estou aí junto com vocês que assistem nesse longo caminho de preparação para o CACD. Eu sou geógrafa de formação, mas eu decidi estudar para o CACD um pouco cedo, de certa forma, né? Eu decidi isso na escola, no começo, no primeiro ano do ensino médio. Não foi, bom, foi uma decisão, né, de certa forma. Tem muita coisa pela frente ainda, né, porque a gente precisa de uma formação e tal, mas foi aí que surgiu a ideia, né? Eu sempre gostei muito de geografia política, era uma coisa que me interessava muito na aula, e aí eu ouvi falar da diplomacia pela primeira vez na escola mesmo, e aí eu pesquisei mais sobre isso e achei muito interessante, né? Isso nunca saiu da minha cabeça e eu coloquei como um objetivo, né, de vida. Embora eu nem soubesse o que eu ia prestar ainda no vestibular, eu já pensava o que eu ia fazer mais para frente, né? Um pouco ousado isso, mas estamos lá, estamos a caminho. E aí, na verdade, quando eu escolhi fazer a faculdade, né, também foi uma escolha de certa forma estratégica, porque na época, quando eu prestei, na época do vestibular, o índice de erros na prova de geografia era muito alto, né? E como eu sempre gostei de geografia, então aí foi, já uniu o útil ao agradável, e aí foi uma das minhas principais motivações. E aí, bom, só que junto com a faculdade começou a minha trajetória do francês também. Eu não estudei pela primeira vez aqui no Estudo de Idiomas, eu fiz em uma escola regular, né, de ensino. Então, comecei, durante toda a graduação, eu estudei o francês. E aí, na verdade, quando eu comecei o francês pelo Estudo de Idiomas, eu tive um certo choque, assim, porque logo nas primeiras aulas, né, desde lá do básico 1, alguns conteúdos que eu vi, sei lá, uns 7 meses depois que eu comecei a estudar o francês pela escola normal, eu já tive na segunda aula. E aí eu fiquei, nossa, como assim, né? Então, só que eu percebo o quanto a preparação foi muito diferente, né? Porque na escola de idiomas, né, quando eu estudei o francês, tinha um foco muito forte na questão da oralidade propriamente, né? De saber se expressar, de se virar em situações cotidianas, né? E aí, embora eu tenha me dedicado assim um pouco à parte, a questão escrita não era o objetivo central do curso. E aí, quando eu propriamente peguei as provas para poder começar a estudar, né, o francês, junto com a faculdade, junto com a escola de francês, eu percebi que, assim, eu estava num caminho já muito bom do francês, só que muito distante do que era cobrado na prova. E aí, isso, de certa forma, me preocupou. E aí, bom, apareceu uma luz que foi o Estudo de Idiomas para mim. Eu comecei a seguir a página, né? Quando a gente é desse caminho para CD, a gente vai colocando uns filtros aí, né? E aí nas redes sociais eu conheci o Estudo de Idiomas, e foi aí que surgiu a oportunidade da monitoria, né? Logo depois que eu comecei a seguir a página, e Olha que aí legal. foi ótimo para mim, e aí acabei me inscrevendo e tal, passei pela seleção, né? E deu tudo certo, estamos aí. E Que aí eu ótimo. comecei a estudar propriamente, né? E aí eu vi o quanto foi diferente na questão da preparação mesmo. É, E aí é isso, essa é a minha trajetória. Eu tô nesse momento agora. Ótimo, ótimo.
E você, André, passou por algo parecido? Decidiu na graduação ainda ser diplomata? Como é que foi sua trajetória? Eita, você tá mudo aí. Pronto, Prime- voltou. Primeiro, olá para todo mundo. Então, a minha história é diferente. Eu tenho 37 anos, eu sou jornalista de formação, me formei na Federal da Bahia e resolvi começar minha preparação no final de 2018, no final do ano passado. Ali por volta, eu não lembro exatamente, mas por volta de setembro, assim, eu li alguma coisa, eu assisti alguma coisa, olhei assim, eu já estou há 13 anos no meu trabalho atualmente, eu trabalho com jornalismo mesmo, em assessoria de comunicação, sou servidor público, e aí aquilo ali me despertou algum interesse, eu li um pouco mais, aí me conversei, né, com a família, com minha esposa e tal, porque é uma decisão que envolve muito mais coisa na vida. E me dei um tempo assim de um mês, 2 meses, para me informar mais e ver se era uma coisa compatível com as minhas possibilidades, com a minha disponibilidade e tal. E aí, depois desses 2 meses ali, por novembro, que eu decidi começar a minha preparação. E foi nesse meio tempo aí que eu estava pesquisando sobre a preparação que eu conheci, que eu vi o conteúdo do canal do Igor, do Estúdio de Idiomas. E então aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Eu resolver é, 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 começar a minha preparação para ser diplomata e começar com os idiomas. E daí eu me encontrei mesmo com o método do Igor, sabe? Na verdade, nesse tempo aí, eu vi outras possibilidades de francês também. Inclusive, cheguei a me matricular num curso voltado especificamente para o CCD, mas não me adaptei. Não, Sim. não era. E com a plataforma do Estudo Idiomas, eu vi a forma perfeita de eu começar o meu estudo, porque eu era zerado, completamente zerado de francês, não sabia absolutamente nada. Assim como em espanhol. Uhum. Em espanhol, eu demorei um tempo maior para encontrar assim, um curso que me desse um guia ali para o começo, mas no estudo de idiomas, pô, a didática do Igor e a plataforma, os exercícios que tem lá dos módulos, do básico 1, básico 2, estou no intermediário 1 agora, tudo isso caiu muito bem para o começo da minha preparação do Ótimo. francês. E qual foi a sua sensação assim de começar do zero o francês, já se deparar com o verbo avoir, être, e pouco depois já com passé composé? Como é que foi? Eu não tinha essa referência para comparar se as coisas estavam já tinha um assunto um pouco mais avançado ali no básico ou não, mas eu me senti todo o tempo muito confortável porque por causa da didática e por causa da forma que os conteúdos estão colocados ali, os exercícios, sabe? Eu acho que é uma maneira muito pronta já, sabe? Que pelo menos para o começo da preparação é uma coisa que chega a ser suficiente. Claro que para aprender qualquer coisa, principalmente idioma, você precisa ir além, Uhum. precisa tentar de alguma forma viver a língua ali e tal, mas pelo menos eu sentia a necessidade de ter algo muito prontinho ali para eu engatar, sabe? E eu achei o curso bem adequado para isso. O francês como um todo, né, dá aquela assustada, que é uma coisa completamente nova, e o único idioma que eu tenho uma familiaridade maior, além do português, é o inglês, que é diferente, né? Assim, Uhum. então, quando eu comecei a estudar francês, na verdade, mas assim, poucas semanas nesse curso que eu falei que não deu certo, eu fiquei meio desesperado, assim. Mas aí, com a plataforma do Estudo de Idiomas, aí eu fiquei mais tranquilo e Uhum. tá dando certo. Eu tô gostando bastante, assim. Inclusive, francês, comparado com o espanhol, francês é minha preferência, sabe? Que ótimo, que ótimo. Maravilha. E você, Letícia, como é que tem sido? Você já falou um pouquinho da sua sensação, né, da descoberta do curso, né, aquele choque
e tem uma lição mais avançada, né, lá no meio do básico, etc. E a gente até comentou, né, assim, que básico só tem o nome de básico, né? Só no nome mesmo. Mas eu espero que alunos como o André também entrem, zerados, que não tenham referência de outros cursos, né, e não estranhem essa disparidade com os cursos regulares. Acho que seria interessante também as pessoas se arriscarem, né? Os alunos se arriscarem aí e confiarem como o André confiou, né? Na metodologia, na seleção de conteúdo. Achei que foi bem interessante isso que o André fez e a gente consegue ver uma evolução gigantesca, né? Do André, você também que acompanha as correções, a gente vê a evolução gigantesca que ele teve, né? Mas você já veio já calejada de cursos de francês, teve aquela primeira experiência. Hoje, como é que estão os seus estudos na plataforma? Como é que você vê a plataforma diferente? Tá. Assim, é engraçado isso porque, na verdade, embora eu estudei assim, nunca parei de estudar, né, o francês, mas eu estudei um curso regular por 6 anos, aproximadamente. E é um tempo muito longo, né? Só Sim. que em alguns pontos de vista, assim, eu percebo que eu comecei do zero em alguns momentos, como por exemplo, fazer resumo. Isso era uma coisa que eu nunca tinha feito na escola e para mim foi assim, super diferente, né? Porque isso vai demandar outras habilidades aí com o francês, né? Então, eu já tinha passado por todos os tópicos da gramática e tinha uma preocupação muito grande com relação à pronúncia, né? Mas aí, quando a gente vai se preparar para o CACD, isso some, né? A questão da pronúncia, principalmente. E aí, então eu acho que foi desafiador também, mesmo já tendo um domínio, né, do francês. E aí, então, na plataforma eu tive assim um primeiro contato de formas de estudo e que é assim central, né, para a preparação. Então, como a elaboração dos resumos, das versões e tal. E aí, bom, eu me adaptei muito bem. Eu acho o material muito claro, né? E apesar de já ter estudado então por esse tempo, eu optei por começar do básico 1 mesmo, né? Que não é o básico, Sim. né? Muitas aspas nesse básico. E aí foi ótimo, né? Porque acabei retomando muita coisa que tinha ficado lá atrás. E precisa dessa perseverança, né? A gente sempre tem que estar retomando determinadas coisas. Mas eu acho, assim, fantástico algumas questões propriamente dos cursos, né? Que a gente fez aí nesses tempos, como dicas mesmo de preparação, né? Que me ajudaram bastante no estudo, não só quando eu paro para fazer as atividades da plataforma, mas quando eu pego alguma leitura por fora também, eu vejo que isso tem me ajudado, assim, e não só para o francês, né? Porque tem algumas dicas que vão aplicar, é claro, mais para o francês, mas nos idiomas de uma forma geral, né? E aí, isso não tem preço, né? Ainda bem que ajuda em todas essas formas. Que ótimo, maravilha. E falando de técnicas, né, André, tem uma técnica que foi, acho que foi a técnica-chave aí para você, né? A da leitura atenta, né? Você gosta bastante, não é isso? Sim, sim. Essa orientação que você deu de a gente não simplesmente ler, mas estar atento ali às estruturas, isso é uma coisa muito simples, né? Mas que me ajudou bastante. E tem a ver também com uma coisa que você colocou nos seus vídeos, você fala isso e tudo, que é a maior verdade em aprendizado de idiomas, né? Que é aquele negócio, você aprende a falar falando, a entender ouvindo, a ler lendo e a escrever escrevendo. Então, se você simplesmente lê ali pela informação, você vai melhorar em pegar o conteúdo na leitura. Mas como o objetivo ele é claramente de desenvolver a expressão escrita, escrever, então o mais importante na leitura é observar as construções, né? E daí você começa a olhar mais nos textos e a destacar ali o que você já errou nos exercícios que você já fez. Então, isso aí é uma das coisas que eu sempre faço, né? Tem uma programação ali na semana,
E a leitura atenta é uma coisa que eu sempre busco fazer. Bacana, ótimo. E assim, a gente está falando mais do curso, dos módulos, né? Já falamos básico 1, básico 2, intermediário 1, mas a gente participou também de cursos ao vivo, né? Um grupo. E também é uma oportunidade legal, né? De conhecer outros alunos, de interagir um pouquinho, de ver conteúdos novos também, além do conteúdo da plataforma, né? Eu acho que tem sido interessante. Comecei a fazer essas aulas esse ano e não pretendo mais parar, né? Esse ano a gente já teve 3 grupos, um grupo de intensivo, de extensivo e um grupo de revisão, que acabou ontem, né? Então, eu acho bem interessante, talvez faça mais um desses grupos no ano, fazer um grupo de estudos, não sei. Estou pensando aí, mas eu gostei muito dessa experiência em grupo, achei bem bacana. Eu acho que enriquece muito, né, o nosso estudo. Sim, foram cursos, né, os que eu participei, que mais do que a gente vê conteúdo ali, você fala muito sobre aprender francês, sobre estudar, né? Então, são coisas que sempre parecem muito óbvias, mas se a gente não racionaliza, a questão do hábito, por exemplo, que você coloca do hábito, da biblioteca de recursos, que é aquele negócio também. Você tem ali o tempo reservado para estudar francês, mas você não sabe o que vai fazer. Então, uma grande parte daquele tempo que é precioso, né? Você vai gastar pensando por que eu vou fazer hoje. Tá? Então, coisas assim simples, mas que se você para pensar, para refletir sobre a importância, ajuda bastante. Uhum. E outra coisa interessante do grupo, né, é a mesma coisa como funciona numa sala de aula para qualquer outro assunto, né? Porque a gente acaba compartilhando também as dúvidas das outras pessoas. E geralmente Uhum. era uma dúvida que também reside, né, na gente, mas e que a gente acaba não colocando. Então é interessante haver esse compartilhamento justamente para ter esse conhecimento bem geral, né? Do que é dúvida para você, do que é para o outro também. É legal isso. Bacana, ótimo, ótimo. E assim, eu sei que a nossa vida não é só o estudo de idioma, né? Eu também tenho vida fora do estudo de idioma, sei que vocês também têm vida fora do estudo de idioma, né? Então, o que é que vocês fazem além disso, além do estudo lá na plataforma, estudo em grupo que a gente comentou, o que é que vocês fazem para melhorar o francês? Que dicas vocês poderiam deixar para quem está nos assistindo agora para melhorar o francês? Tá. Posso começar? Pode falar. Bom, então, eu acho que essa questão do hábito ela é muito importante e também saber estudar de uma forma bastante prática e objetiva, né? Porque é uma preparação. Estudar o que a gente gosta é muito legal, mas aí a gente vai se deparar com todas as outras disciplinas, né? E aí, para mim, um dos principais obstáculos é justamente conseguir conciliar, né? Esse tempo com relação à rotina. E Uhum. aí, com outras tarefas, né? Eu sou professora e eu dou aula, assim, em dias da semana, em períodos distintos, e é uma Uhum. loucura, né? Então, às vezes de manhã, e aí até à noite, e aí na tarde eu tenho horários picados, né? Muito picados. E aí, então, qualquer intervalinho já é um momento muito precioso para conseguir estudar alguma coisa, Sim, né? sim. E aí, assim, o que eu daria de dica e que funciona, assim, muito para mim, para o francês, né? É que, bom, o francês, ele muito menos do que o inglês, né? Ele não tá tanto assim no nosso dia a dia. Então, o que a gente puder, no máximo, fazer uma forma de imersão, né? Isso ajuda muito. E eu digo, assim, ouvindo podcast em francês, ou ouvindo música, coisas que são simples e que são rápidas, mas que Uhum. ajudam muito, né? Em termos de vocabulário. Às vezes, por exemplo, não dá para fazer, em um intervalo de aula, uma leitura atenta de um texto inteiro. Mas pegar um parágrafo já ajuda muito, né? Às vezes é Uhum. uma palavra que vai surgir ali e que já é um vocabulário novo, ou é uma estrutura nova, né? E aí é o que eu coloco assim como um ponto de partida que já vai ajudar bastante, com certeza. Ótimo, ótimo. A ideia é a gente aproveitar, além dos intervalos também, aproveitar alguns momentos meio ociosos, né? De
de fila, ou sei lá, até mesmo quando a gente está se exercitando na academia, correndo, fazendo alguma coisa ali, ouvindo, né? Tava brincando, né? Tem um aluno meu que me mostrou um CD com um MP3 de gramática, né? E ele disse que ouve gramática correndo. É meio estranho isso, mas é uma forma de estudar, né? Não, Também, né? Claro. também. Música, bacana também, né? Então isso é interessante, isso é interessante. E você, André, o que você deixaria de dica? Então, eu acho que essa questão da imersão, né, de você viver a língua, é fundamental. Isso aí ajuda muito, mas é importante também esse negócio de priorizar o seu objetivo, que no caso do CCD é a capacidade de escrever. E sempre tem em mente isso. O que não significa, eu até ficava meio na dúvida, assim, quando eu pensava assim, pô, como vai aprender a língua para isso daí? Na verdade, tem que aprender a língua como um todo. Na verdade, tudo vai vindo, né? Você, mas, assim, tendo a prioridade, você não vai ficar tão bom nas outras coisas, Uhum. porque, assim, para você ficar bom na língua como um todo, são muitos anos, né? A gente pensar que é possível em poucos anos, mesmo colocando 3, 4, 5 anos, ser muito bom no idioma, assim, não, eu acho que não é uma coisa razoável. Mas você priorizando a escrita, assim, nessa habilidade especificamente, aí é possível você evoluir bastante. As outras coisas vêm junto, você vai ouvir também, até porque é importante, né? Algumas coisas você não consegue escrever se você não tiver a noção da pronúncia, a acentuação tem a ver com isso. Mas então, tá no hábito, principalmente porque se você não procurar colocar na sua rotina, diferente do inglês, não vai ficar aparecendo para você. E ter Uhum. essa noção clara que você não precisa ter a melhor pronúncia nem a melhor compreensão, entendeu? Porque e aí vem outra coisa que eu acho importantíssimo, que é a questão do psicológico mesmo, sabe? Uhum. De entender que a cada aula você não vai perceber a evolução. Talvez você não perceba nenhuma evolução, porque sempre vai estar difícil, principalmente para quem está no começo, entendeu? É muito difícil, parece que você não está aprendendo nada. Mas quando você olha em perspectiva, aí você vê que a evolução acontece se você está se dedicando. Entendeu? Uhum. Isso às vezes eu quando eu vejo assim dentro da aula ali, pô, é muito difícil aquele texto de lei e tal, pô, não sei ainda e tal. Mas se eu comparo como eu estava no começo, eu tenho um nível muito melhor. Meu nível é muito fraco, né? E não poderia ser diferente, porque agora tem que fazer as contas de novo, que eu nunca mais fiz a conta. Tem 8 meses, 9 meses que eu estou estudando. E a diferença é muito grande, sabe? E aí, essa compreensão é importantíssima para continuar, né? Porque eu sei, pô, se eu continuar me dedicando como eu tô, quando eu olhar daqui a mais 9 meses, certamente eu vou estar melhor do que agora. E aí, encarando o projeto do CCD como de longo prazo, que eu acho que tem que encarar assim, né? Porque senão se a pessoa cria uma expectativa que é uma coisa que vai acontecer com 1, 2, mesmo 3 anos, ou que vai acontecer necessariamente com 4 ou com 5 anos. Eu trabalho assim muito com longo prazo, sabe? É uma coisa que eu resolvi, que eu quero, que eu tenho realmente vontade que aconteça, então tem que olhar de uma maneira realista, assim, baseado também na própria rotina, né? Eu tenho meu trabalho, então não é dedicação exclusiva. Isso, por um lado, é ruim, mas, por outro lado, é bom também. Você tem que ver a vantagem da sua posição, entendeu? Vou tentar olhar positivamente para acreditar. São coisas assim que não tem a ver especificamente com francês, que tem a ver, na verdade, com toda a preparação, né? Mas que é fundamental. Sim, tem toda a razão. O que você falou é bem interessante, né? Eu digo que, além disso, além de você ter que ver, né, a sua evolução como um todo, não ficar vendo ali aquela microevolução, né? A gente pode, nesse caso também, estabelecer algumas mini metas. Tipo, eu quero aprender a utilizar o Passé Composé. Eu quero aprender a utilizar o Ampafé, né?
gente estabelecendo algumas pequenas metas, a gente vai cumprindo, e a gente vai se vendo chegando mais perto, né, do objetivo final, que de fato a meta aprender francês, então aprender a escrever em francês é meio desafiador e abstrato, né? Então isso é importante, né? E é importante também saber que nem sempre a gente vai estar bem, né? A gente vai enfrentar alguns momentos de dificuldades também, né? Isso é normal. A gente acha que a gente traça um plano e acha que vai ser uma linha reta, mas na verdade não, né? Tem muitas curvas ali, muitos obstáculos, né, que vão nos testar, né, para a gente ver se a gente para de aprender, né? Parece que tem sempre algo testando a gente, né? Vai parar aí ou não, né? E a gente tem que, de fato, superar e saber que esses obstáculos eles virão mesmo e estar bem para isso. Saber que é normal e que a gente vai conseguir superar e aprender se, claro, conseguir manter essa constância de estudo, né? Eu falo sempre do estudo diário, então estudar um pouquinho todos os dias, mas mesmo quando você não pode estudar todos os dias, né? Estudar 3 vezes por semana, você não consegue um dia, né? Não se sentir mal porque não conseguiu, né? Então tem também essa questão que eu acho muito importante do psicológico, né? Isso é tão ou mais importante do que as técnicas assim de aprendizagem, sabe? Porque a vida não para por sua preparação, né? Então você vai passar por altos e baixos ali e tal. Então, se desesperar, você termina desistindo, entendeu? Então você ter essa compreensão é essencial assim para você seguir, porque assim é só com o tempo. E o tempo também tem que pensar, que o tempo com o esforço, né? Então você tem aquele compromisso. Você pode usar isso daí para ficar tranquilo ou para se folgar, entendeu? E aí é isso que nada também é tão lindo, tão fácil assim, né? Você tem que entender, você não está evoluindo muito naquele momento. Continua, vai voltar a dar certo, aí depois vai voltar a ficar um pouco mais devagar de novo e vai seguindo. Mas quando você olha em perspectiva, você vê o quanto você evoluiu. Se você ficar preocupado, focar no momento que não dá certo, aí você termina não se dedicando tanto, aí você vai olhar em perspectiva, você vê como naquele momento que você ficou, por causa do desespero, da... Desespero, eu acho que é uma palavra muito forte, né? Da inquietação, assim, aí você não evolui tanto. Então é muito importante estar tranquilo. Isso. Ótimo. Você concorda com isso também, Letícia? Concordo muito. É, demais, né? Eu vejo assim, pela a minha trajetória também na preparação, né? Porque, por exemplo, eu estabeleci uma rotina, de estudos e tudo mais, e aí quando a gente não consegue seguir, de certa forma, a gente fica frustrado, né? Porque acaba não atingindo ali os objetivos que a gente espera. Mas a gente precisa ter esse jogo de cintura e também essa preparação aí de saber que em algum momento pode ser que esses desvios aconteçam, né? E isso é fundamental, né, no nosso processo de preparação, porque Uhum. é como o André disse mesmo, né? Ou a gente usa isso para reafirmar os nossos objetivos, né? Ou para entrar em desespero, de certa forma, né? Ótimo. E para a gente finalizar aqui, eu queria deixar uma dica mais concreta, né, mais prática. Tem gente que fica sempre buscando um livro para utilizar, né, uma gramática, um dicionário. O que é que vocês usam quando vocês estão estudando? Que gramática vocês usam, por exemplo, para estudar? Tá. Bom, na verdade, assim, o que eu vejo é que isso vale assim, para todas as disciplinas. Embora esse universo CACD ele seja bastante reduzido, né, de certa forma, existem diversas aí literaturas, né, de indicação e e aí a gente precisa ter muito cuidado com o que vai escolher, né, de material, porque senão vira um mundo, ainda mais para Uhum. quem ama livro, né, como eu, não pode ler um livro e aí já quer ler e comprar. E aí a gente precisa ponderar, né, o que vai ser necessário mesmo.
eu não tô com os materiais aqui. Mas eu acho que mesmo para suporte, por exemplo, online, tem muita opção também, né? Com relação aos dicionários e principalmente monolingue, que é uma coisa que eu costumo fazer muito quando eu me deparo com palavras novas, assim, é buscar os sinônimos, né? Outras palavras que eu posso utilizar no lugar. Acho que isso ajuda muito. Eu tenho todos os meus livros ainda da preparação, né? Eu acabo de escola normal, né? E aí eu acabo recorrendo, assim, às vezes, a alguns quadros de gramática, mas eu gosto muito de preparar um próprio resumo, né? Eu, embora tenha agora, muito mais do que antes, consegui fazer essa preparação em um modo mais virtual, mas eu sempre preciso escrever no caderno, é uma coisa que eu não consigo deixar para trás. Então, eu estou sempre montando ali um resuminho, fazendo um quadro, e aí buscando os exercícios com isso. E outra coisa que eu acho muito legal é aquele site, depois se você puder falar também, do ditado, né? Sim. Que é muito legal, né? Fazer um ditado por dia. E também é uma ferramenta bem bacana. Eu gosto bastante. Vou colocar aqui no vídeo, em algum lugar do vídeo, acho que vai aparecer na edição. Mas o site é Zendicty, né? Eu não sei se é pão e ferro, não sei. Mas o nome é Zendicty. E aí vocês digitam aí no Google e com certeza vão encontrar. Você tem direito a fazer um ditado por dia, que já está mais que suficiente para a sua prática de ortografia, né? Geralmente é um ditado um pouco longo, né? Vários áudiozinhos para você ouvir. Então é interessante. Boa dica. E você, André? Eu tenho essa gramática aqui, né? Aí eu, assim, meu primeiro contato com os assuntos sempre foram assim com a plataforma do Estudo de Idiomas, e aí eu estudo o assunto aqui. Aí eu acho que é importante ter uma gramática, fazer exercício de repetição, fazer a leitura atenta, observando, principalmente para você não destacar tudo ali na leitura atenta, você dá uma prioridade para o que você acabou de aprender de gramática. Entendeu? Isso. E, assim, esses cursos que você comentou, Igor, o de revisão, o extensivo e tal, é o que tem bastante neles, né? É a dica que você dá para formar a tal biblioteca de recursos. E são muitas dicas boas, muitas ferramentas legais. Esse ditado, por exemplo, eu até hoje não utilizei. O Quizlet, que a gente coloca lá, faz umas coleções de verbos, de advérbios, de expressões e tal. Eu uso, mas eu alimento muito mais do que me exercito com ela. Então, eu acho que são essas dicas bem concretas, assim, né, das ferramentas de usar, mas aí vai de novo na questão do psicológico, que é o seguinte: tem muita ferramenta boa para você usar, que ajuda, que auxilia na aprendizagem. Só que o tempo é limitado. Nesse contexto de CACD, você tem várias disciplinas, só de idioma também você tem várias. Então, uma coisa que às vezes eu fico já não consegui usar todas as ferramentas, mas na verdade isso é impossível, né? Então, você ir intercalando numa época, você se prende mais naquela, depois você testa aquela outra que você já soube que é boa, mas ainda não teve tempo de usar, mas naquela pegada de não se culpar e não achar que você está indo mal porque não está conseguindo usar aquilo ali. Entendeu? Sim. Entendeu? Se você se planejar, se você estuda, por exemplo, segunda, quarta e sexta, e já organizar que não, segunda vai ser fazer mais exercícios de repetição, na quarta vai ser de exercitar, de fazer resumo ou versão mesmo. Na sexta, daí outra coisa, usar uma ferramenta dessa, de fazer um ditado e tal. O que eu procuro é o seguinte: além de alguma outra coisa, eu faço a leitura atenta, entendeu? Se não tiver tanto tempo de um parágrafo, só do começo do texto e depois leio corrido, assim. Mas é uma coisa que eu sempre faço. Eu quero, agora, depois que eu evoluir mais um pouco, eu quero ver se eu coloco escrever, nem que seja um pouquinho também, fixo, em todo dia de estudo de francês. Não todo dia, realmente eu tentei estudar todo dia, mas ficou impossível
por causa das outras matérias. E como eu também tenho uma tendência para o francês em relação ao espanhol, eu acho que todo mundo deve ter isso com um ou com outro idioma, né? Então, se você quer fazer tudo todo dia, você vai terminar pendendo assim para o que você prefere. Então, separei bastante, entendeu? Segunda, quarta, sexta, estudo francês, terça, quinta e sábado, estudo espanhol, e 3 dias na semana também estudo inglês. E Legal, dessa forma, estou conseguindo. tá ótimo. Cada um cria sua rotina, né? Eu acho interessante isso, cada um cria sua rotina, né? Alguns vão mais alimentar as brechinhas, né, entre um aula e outro, no caso da Letícia, né, que tem um horário meio irregular de trabalho, né? Tem o André, que tem um horário mais regular de trabalho, e aí já consegue organizar melhor, né, os horários de estudo. Então, cada um vai ter, de fato, um estilo, vai ter uma rotina, né? Mas o mais importante, eu acredito que é o que o André falou, assim, é você meio que limitar os seus recursos, né? Então, eu durante as aulas, eu ofereço vários recursos, né? Várias dicas, de várias ferramentas de estudo, mas, de fato, você nunca vai conseguir usar tudo, senão você vai ficar maluco, né? Mas se você usa o Quizlet, usa o ZNDT, usa a ferramenta Dialog, a ferramenta progressiva, vai lá no Lingolia, nossa, vai ficar doido mesmo. Então, de fato, a ideia da limitação, de organizar de acordo com a sua rotina de estudo, é muito boa. E é isso que deve ser feito mesmo, né? Ele nunca vai conseguir fazer tudo, né? Infelizmente. E eu mostrei também mais ou menos como é que eu estudo, né? Eu comecei a estudar grego moderno, e eu faço justamente isso, né? Então, eu tenho ali uma listinha no Quizlet, nem sempre eu olho, nem sempre eu estou alimentando, não tem tanto tempo assim, mas eu faço bastante leitura atenta, então eu escolhi um livro. Então, quando eu quero estudar, eu já sei o que fazer, porque os materiais já estão pré-selecionados, aquela questão que a gente estava conversando da biblioteca de recursos, né? Então, a gente tem esses materiais pré-selecionados para estudar quando surgir o momento, quando surgir o tempo, ou então no tempo planejado, né? Então é isso, muito bom. Gostei muito da nossa conversa. Se vocês tiverem alguma última coisa para falar, podem falar enquanto agradecem aí. E é isso, né? Espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado também desse nosso papo. É um papo bem descontraído, mas eu acredito que possa ser de grande ajuda, né? Sobre essas questões. Todo mundo está passando por essas questões durante a preparação, né? Essas dificuldades. A dificuldade também de estudar várias línguas, de estudar um novo idioma, né? De começar um novo idioma, isso daí é bem complicado. Então, essa conversa serviu para desmistificar um pouco tudo isso, mostrar como a gente pode estudar, né? Com 2 exemplos aqui, né? Super bem sucedidos, tá? Então, vamos lá. O que o André teria para falar para finalizar? Isso aí, agradecer, né? Por poder falar. Assim, é sempre muito bom você ouvir a experiência do outro, né? Que em alguma coisa você se identifica ali, aí você vê como aquela pessoa encara ou encarou um problema que você vê que você tem também, uma dificuldade que você tem. E é legal falar também, né? Porque daí você... Eu acho sempre importante esse negócio de você, além de fazer, de trabalhar duro ali, que certamente é mais importante, racionalizar um pouco, pensar no que você está fazendo, entendeu? Para acrescentar a simples intuição ali, um pouco de racionalidade também para rever alguma coisa, para incorporar outras coisas. Então foi legal conversar. Que Valeu. bom. Obrigado, André. Agradeço bastante. Isso aí. E a Letícia? Bom, eu acho que apesar de ser uma preparação, assim, de certa forma, um caminho solitário, né? Uma preparação bastante individualizada aí, cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus objetivos e caminhos, mas todo mundo tem os seus desafios e é muito importante por isso, né? Poder compartilhar essas experiências e identificar também, né? Eu acho que por mais
por exemplo, eu já conheço o André, né, e a gente já se viu em outras oportunidades aqui pelos cursos, mas sempre que ele fala alguma coisa, é uma coisa nova também, né, então é sempre legal compartilhar isso, porque é um caminho longo, mas é interessante ter essa possibilidade de novos horizontes, assim, né? Então eu agradeço a oportunidade e a gente tá aqui, né? Para o que for preciso para compartilhar, seja dica ou seja angústia, o caminho é esse. Tá ótimo, tá ótimo. Então é isso. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, Letícia. Obrigado, André, pela nossa conversa. E é isso. Quando vocês tiverem, coloquem aí nos comentários. Né? Meu WhatsApp também está aí nos comentários. Podem entrar em contato comigo, né? E fazer parte desse grupo aqui maravilhoso. Merci et à la prochaine.